E aí, tá? Você descobre, tem esse problema, começa a fazer terapia. E aí, o que você acha que muda na sua vida pra valer assim mesmo? Daí o auge da minha... Rebeldia? Da minha rebeldia foi com 17 anos. Com 16 para 17 anos. Daí eu joguei tudo pro alto, assim. Eu estudava no Bandeirantes, que é um colégio muito rígido. Bom, que exigia bastante, mas eu ia de mal a pior. Eu sempre tava... Daí eu deixei de ser a melhor aluna para ser uma das piores alunas. E assim, aí eu comecei a fumar maconha, comecei a vida louca. A fumar, a beber, a andar com algumas pessoas que também estavam na minha vibe ali do momento, que também não queriam saber de estudar, não queriam saber de nada. E entrei nessa vibe, assim, cansei de ser legal com os meus pais, cansei de ser boa aluna. E eu não quero mais saber de nada. Mas assim, eu ainda tinha depressão. Aí eu lutava dentro de mim. Era entre a depressão, entre as minhas... Era os altos e baixos. Euforia. Então, quando eu tava... quando eu tava lá embaixo com uma crise deprê, eu ficava mal, não queria sair do quarto. Tava bem pra caramba, entendeu? E daí, com isso, surgiram as brigas que se tornaram muito mais intensas e muito piores, assim. Então, aí meu pai cortou... Quando meu pai descobriu pra que usava o dinheiro que ele me dava de mesada, ele cortou. E ele cortou tudo que eu tinha, assim, tipo, dos privilégios de uma adolescente de classe média. Entendi. Então, ele cortou os presentes, assim, se eu quisesse alguma coisa. Meu pai nunca falou não pra bens materiais, assim, quero um tênis que tá na moda. Ia lá e comprava. Ganhava mesada. Em relação a isso, eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Tudo que eu quis, eu tive. E daí cortou tudo. A partir do momento que ele corta tudo, eu precisava ainda do dinheiro pra manter os meus vícios, claro, de adolescentes. E com o que eu fiz? Comecei a furtar os meus próprios pais dentro de casa. Então, eu comecei a tirar... Naquela época, não existia Pix, não existia... Tipo, cartão era débito, mas as pessoas quase não usavam. Era mais cheque. Ou dinheiro. Então, os meus pais, eles sempre andavam com muito dinheiro. E meu pai, ele sempre guardava muito dinheiro numa gaveta em casa, que todo mundo sabia. Ali da família. Então, eu comecei a furtar tanto dinheiro da bolsa da minha mãe, que sempre tinha muito dinheiro, e sempre dinheiro da gaveta do meu pai. Até que uma das vezes minha mãe flagrou eu pegando dinheiro com... Ela já estava desconfiada, porque ela começou a sentir falta. Então, por exemplo, porque eu entrei também numa... Me dava prazer, porque era a euforia do perigo, de fazer algo muito errado, adrenalina total, meu coração disparava. Nossa, eu tô fazendo uma coisa muito errada. E daí eu comecei... Antes eu pegava de 10 em 10, eu comecei de 50 em 50. Então, assim, às vezes eu pegava, sei lá, R$100. Aí eu ia pro meu quarto. Eu vou lá e vou pegar mais 50. Nem precisava. Não precisava mais. Eu ia por, sei lá o quê, por besteira de adolescente. E eu ia lá de novo. E numa dessas vezes, minha mãe me pegou no flagra com a bolsa. E daí ela brigou comigo, toda razão, brigou comigo. E daí, tanto que ela começou a esconder a bolsa dela em outro lugar, mas eu descobri também o outro esconderijo depois. E daí eu entrei nessa fase bem da pior filha do mundo, sabe? A filha que nenhum pai quer ter, assim. E ao mesmo tempo, foi bem a fase de descobertas sexuais, né? Então eu queria namorar, eu queria sair, eu queria saber eu queria iniciar minha vida sexual também. E os meus pais eles eram muito
Eles tiveram uma criação muito mente fechada, Sim. né? Assim, o meu pai foi o primeiro namorado da minha mãe, de Sorocaba, interior. É outra geração. De uma época que no namoro eles só podiam ficar de mãos dadas, porque os pais tinham que estar presentes meu pai ali me na conta as mesmas sala. histórias também. Então, Quando saía, tinha que levar o irmão junto. esse era o namoro deles. E daí chegou Raquel, escorpiana, querendo fazer não é acontecer. E as brigas começaram. E meu primeiro namoradinho foi nessa época. Eu conheci ele no bate-papo do UOL. Nossa, agora Bate-papo viajei UOL. no tempo mesmo. É. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tava com 15 anos. Sala de bate-papo da UOL. Né? Que eu ficava horas no bate-papo. Internet de escada, né? É. E daí, esse meu primeiro namoradinho, ele era office boy. Tá. E quando meu pai descobriu, e daí ele foi, eu contei pros meus pais que era o primeiro namorado, eles entenderam da maneira deles. Um dia, no domingo, minha mãe fez almoço pra conhecer esse meu namoradinho e tal. E quando meu pai perguntou pra ele a profissão... Porque meu pai tinha me perguntado já. O que ele faz? Só que eu falei pra ele que ele estudava, tá. né? Que ele estudava, tal. Porque eu sabia que meu pai já não ia aceitar. Porque pro meu pai era assim... na cabeça dele, o homem, ele tinha que... era o que ele queria para as filhas dele. Então, a mulher tem que ter sua independência financeira. Só que o homem também tem que estar acima. Prover, né? Então, o dinheiro da mulher é da mulher. Mas o homem que tem que bancar toda a família e tal. Era o pensamento do meu pai. Quando meu pai descobriu que o menino era office boy, ele deu um show. No ele almoço. falou, eu não pago bandeirantes pra você namorar um office boy. Eu não faço isso e aquilo. E jogava tudo na cara. Isso que era ruim, porque meu pai, ele jogava na cara. Eu faço isso, ele fazia, isso. Ele jogava na cara. Eu faço isso pra você e você vem aqui com um office boy. Que ele nunca vai poder te dar nada. Nunca vai poder, né, te dar uma vida digna, não sei o quê. E eu comecei a brigar com meu pai. Porque eu gostava muito... Era primeiro namoradinho, gostava muito dele e tal. E comecei a brigar muito, assim, com meu pai. Defendendo meu namorado, na época. E as brigas começaram a ficar cada vez mais intensas, piorando cada vez mais. E chegou um momento, assim, que eu... então... E daí, esse meu namorado, ele era virgem também. E meus pais foram viajar. Me deixaram sozinha com a empregada dormia em casa. E eu armei todo um plano dentro da minha cabeça, que era, a empregada dormia muito cedo. Sei. Aí eu esperei ela dormir. Isso já tudo combinado com meu ex-namorado. Quando ela dormia, eu pedi um lanche, uma pizza. O meu namorado já tinha chegado no prédio, porque a gente já tinha combinado o horário, tudo certinho. E aí, quando a pizza chegava, eu descia e o meu namorado entrava junto comigo no prédio, justamente para ele não interfonar. Porque o meu medo era do porteiro pegar o nome dele, ou então a empregada acordar com o interfone, enfim, perguntar, mas quem que é? Então, tipo, ele entrava junto comigo. E daí ele ficava escondido ali na escada um pouquinho. Eu entrava, deixava a pizza, o lanche lá. Via se a empregada realmente estava dormindo ainda. Tava. Aí a gente ia pro meu quarto. E foi assim que eu perdi a virgindade, escondida, total. E com a sensação também do perigo, mesma coisa. Né? Exatamente, que a empregada tava dormindo na sala. E eu tava no meu quarto, que era bem ao lado da sala. E isso eu tava com 15 para 16 anos. Aí esse relacionamento acabou não dando certo, assim. E com 17 anos eu fugi de casa. E aí, mas o que deu na sua cabeça, assim? Tipo, tava insuportável, tava muita briga? Então, no meio disso tudo, sem dinheiro, eu tive a infeliz ideia de vender um conjunto de joias da minha mãe. Minha mãe tinha guardado algumas joias. Ela nunca usava joias. Assim, era muito difícil ela usar. E ela tinha ganhado
um conjunto chiquérrimo, assim, foi aniversário de casamento dos meus pais de não sei quantos anos, sei lá, de 30 anos. E minha mãe ganhou esse conjunto e nunca tinha usado. Eu peguei, um dia levei pra escola e fui numa lojinha aqui, que eu sabia que tinha ali perto, que tinha um anúncio: compro joias, compro ouro, compro não sei o quê. E levei lá pra vender. Vendi por R$300 um negócio que valia, tipo, sei lá, uns R$3.000. Putz. E vendi. Só que pra mim, R$300, eu saí da loja me achando a milionária. Porque, assim, eu tava sem dinheiro, louca pra comprar sem as besteiras, nada, vícios. Eu falei, bom, e fiz isso. E daí, alguns dias depois, no sábado, minha mãe tinha um casamento lá da filha de uma amiga dela. E ela tava se arrumando e foi atrás dessa bendita joia que eu tinha vendido. Que nunca usava e resolveu usar bem na semana que eu tinha vendido. E daí... me fudeu, assim. Eu tava no meu quarto, comecei a ouvir, chamar meu pai. Ah, você não viu o conjunto que você me deu? Não sei o que, não sei o que. Tinha certeza que tava aqui junto com as outras. E comecei a ouvir. E aí ela foi no meu quarto, perguntou pra mim, eu paguei de louca. Eu falei, não, paguei de louca total. E daí ela falou, bom, eu vou perguntar pra Mara, que era a empregada. Vou perguntar pra Mara, então, segunda-feira. Se não foi você, foi ela. Putz. E eu comecei a me sentir culpada. Falei, meu, a Mara não pode ser mandada embora, meu, por causa disso, sabe? Mas mesmo assim, eu não tinha coragem de contar e fiquei quieta. Mas todo crime existem as provas. Não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Nessa que eu levei a joia pra escola, pra vender depois, eu deixei na mochila, dentro da minha mochila, com as minhas coisas. No meio de alguma dessas aulas, teve uma amiga minha, uma colega, que me pediu algum livro emprestado. E eu falei, tá na minha mochila. E ela abriu minha mochila e ela viu a caixa com as joias. E tava a marca, assim, a caixa chamava muita atenção, porque tava o nome da marca escrito, então já chamava atenção só pela caixa. E a minha amiga pegou nas mãos, né? Abriu e falou, nossa, Raquel, por que você trouxe pra escola essas joias? Eu falei, não é nada não, inventei uma história, nem lembro exatamente, que foi tipo uma mentira muito assim, que saiu na hora. Sim. Ah, eu trouxe porque é da minha irmã e não sei o que e tal. E daí essa menina comentou com a menina do lado, fulana, olha aqui as joias que a Raquel trouxe, que bonitas, não sei o que. E começou burburinho na sala, no meio da aula. O professor viu o burburinho, foi lá pra ver o que estava acontecendo e tal. Viu que tava joias. E aí, tipo, o professor fez um comentário do tipo, nossa, mas é perigoso você andar com essas joias por aí e tal. E morreu o assunto ali. Só que foi parar nos ouvidos da diretora. Putz. Eu acredito que tenha sido por causa do professor, que deve ter achado estranho. Claro. E contou pra diretora. A diretora chamou minha mãe. Até que, assim, isso alguns dias depois. Chamou minha mãe na escola e minha mãe não me contou. Porque, geralmente, quando a diretora chamava, minha mãe não comentava comigo, eu tô indo pra escola. Ela me contava depois, quando eu chegava da escola, sobre a conversa que teve. E daí, eu cheguei em casa, nesse dia, quando minha mãe teve essa reunião com a diretora. Cheguei em casa, minha mãe já me chamou. Já tava putíssima, assim, já tava super brava. Chorou muito. E ela me perguntou, mas... Eu te perguntei... Ela comentou, mas aquela noite eu falei pra você e você fingiu que não tinha visto e tal. Por que você não me falou? O que tá acontecendo, Raquel? Minha mãe, por um momento, tentou conversar comigo, tentou tirar de mim. E daí eu contei pra ela que eu tinha vendido, contei pra ela toda a situação. E foi um furto, né, ali. E daí, tanto é que ela comentou comigo, eu não vou contar pro seu pai. Não vou contar pro seu pai, porque seu pai não vai aceitar. Você conhece ele não vai aceitar, não vai... Eu tenho medo da reação do seu pai. Então vai ficar entre a gente aqui, tal. Passou mais alguns dias, mais uma semana, um pouquinho mais. Um dia eu cheguei em casa, entrei
eu sempre entrei pela cozinha, em casa. Entrei, nisso eu vi minha mãe sentada na mesa ali da cozinha. Minha mãe tava com uma cara, assim, tipo, muito sério, muito sério. E ela só virou pra mim. E nisso eu vi meu pai vindo, porque a sala era longa. Eu vi meu pai vindo na minha direção. Minha mãe só virou pra mim e falou assim: eu não aguentei, contei pro seu pai. Putz. Aí meu pai veio já, ele me pegou dos cabelos, me levou pra sala, me jogou no sofá. Aí arrancou minha mochila, meu. Aí ele abriu a minha mochila, jogou tudo no chão pra ver se tinha drogas, pra ver se tinha alguma coisa e tal. Aí já começou a me xingar de vagabunda, de tudo, todos os piores nomes possíveis, assim, de vagabunda, de ladra, de drogada, enfim, de puta também. Ele falava, você é minha puta, não sei o quê. Depois eu comento o porquê da puta. Mas você batia a boca ou você ficava quieta? Eu batia a boca. Eu me defendia. Tá. Só que nesse dia eu não me defendi. Porque eu sabia que eu estava errada. Eu sabia o quanto eu estava errada ali. E que eu tinha que aceitar a reação dele, né? Eu não podia também esperar menos do que isso. Assim, uma reação diferente do que essa. E daí aceitei. Meu pai bateu muito em mim. Muito, muito, muito. E aí chegou no momento que até eu tava cansada de levar tapa dele. Porque ele batia com a mão dele tava roxa, assim. Nossa. Roxa já. E aí uma hora eu virei pro meu pai e falei, pode me matar, pai. Me mata. Eu sei que o senhor tem vontade de me matar, pode fazer o que quiser comigo. E aí piorou, porque ele ficou com mais raiva de mim e foi. Mas eu falei isso também um pouquinho pra provocar. Assim, é óbvio que eu imaginava que meu pai não fosse me matar, não fosse fazer nada. Bom, passou esse dia. Meu pai me bateu em vários outros momentos, assim. Ele descontou, acho que tudo que ele guardava, todas as vontades que ele teve vontade de bater em mim, que ele não deixou de bater, ele aproveitou nesse dia, descontou. E a partir daí eu comecei a ser tratada como uma visita. Uma visita. Uma estranha, hein, cara? Uma visita. Então, meus pais, eles começaram a trancar o quarto deles. Eu só tinha acesso ao meu quarto, ao banheiro, à sala e à cozinha, só. O resto dos cômodos, eles trancavam tudo. Na hora, quando chegava a noite, eles trancavam as portas do apartamento, da cozinha, da sala, né? E escondiam as chaves, levavam as chaves com eles pro quarto. Então, se eu quisesse sair à noite, eu não conseguia. E, assim, eles começaram a me tratar realmente ali como a pior... como realmente uma bandida, né? Assim, uma meliante total.